Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Berg, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação. Programa hashtag Fique em Casa Aprendendo para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Tá? Lembrando que a gente está no final aqui das nossas aulas do quarto trimestre, que é a trigonometria, né? Um assunto bastante vasto, grande, a gente estudou desde o começo, né? Desde a parte de razões trigonométricas, passando por arcos. Então vimos toda a parte de trigonometria e a gente está fechando esse assunto aqui com as equações trigonométricas, né? Aproveitando para lembrar que esse conteúdo já está disponível para vocês na plataforma. Vão lá, assistam, acompanhem o conteúdo para vocês ficarem em dia aí com a trigonometria. Certo, galera? Olha, nós já falamos aqui de equações trigonométricas com seno, já falamos aqui de equações trigonométricas com cosseno, e agora a gente vai ver as equações trigonométricas com a tangente. Tá? As equações que se apresentam na forma tangente de x igual a uma tangente do ângulo alfa. Então você tem um arco de extremidade x e um arco de extremidade alfa. Tá? Então esse tipo de equação aqui que a gente vai aprender a resolver. Certo? A equação trigonométrica é uma equação, né? Assim como as outras equações, é uma igualdade, mas as nossas incógnitas são os arcos. O valor desconhecido são os arcos. Certo? Então, resolver a equação é sempre você encontrar o valor da incógnita. Nesse caso específico das equações trigonométricas, esse valor desconhecido, essa incógnita, serão os arcos. Beleza? Então vamos lá. Primeiro fazer aqui as primeiras considerações, né? Vamos fazer as primeiras considerações aqui. Note que no ciclo trigonométrico, as extremidades dos arcos x e alfa possuem o mesmo valor de tangente. Olha só, galera. Vocês sabem, né, nós já estudamos aqui, onde é que estão os eixos das tangentes. A gente sabe que esse eixo x, por exemplo, é o eixo dos cossenos. A gente sabe que esse eixo y aqui é o eixo dos senos. E onde é que ficam as tangentes mesmo dos arcos que estão aqui no ciclo trigonométrico? Tá? Esses valores estão aqui numa reta, né? Uma reta aqui que é paralela ao eixo y, que tangencia, né? Nesse ponto aqui de origem, né? Tangencia o ciclo trigonométrico no ponto A. Tá? Então, para você encontrar, por exemplo, a tangente, se eu tenho aqui esse arco aqui, ó, de medida alfa, então esse valor aqui, ó, que está aqui, é o valor da tangente. Ó. Daqui para cá é a tangente desse arco que mede alfa. Certo? Assim como dos côncavos a ele, aqueles que dão voltas e param no mesmo lugar. Para eu representar esse arco alfa, que tem essa extremidade, e todos os arcos que dão voltas e param nessa mesma extremidade, vocês sabem que a gente usa a expressão 2kπ. 2kπ. Certo? Agora, turma, perceba o seguinte. Beleza. Esse, vou chamar de A até O. Então, esse valor desse arco aqui de extremidade alfa, ele tem tangente de A para O. Perceba que esse outro arco aqui, ó, que esse arco vale quanto? Ele vale, ó, você sabe que daqui para cá é π, né? E esse pedacinho aqui é o alfa, é o mesmo valor desse. Tá? Então, essa outra extremidade vale π mais alfa. Então, o que, que acontece? Esse arco que mede alfa e esse arco que mede π mais alfa, eles têm a mesma tangente. Eles possuem a mesma tangente. Tá? Então, você pode dizer, esse arco de extremidade x, que esse arco x, ele vale o quê? Ele vale... Quais são os valores que têm a mesma tangente? Esse alfa mais 2kπ. Com esse alfa, né, diferente de π sobre 2, né? Você sabe que tem alguns arcos que não tem tangente. Π sobre 2, o 3π sobre 2 é um desses arcos que não tem tangente. Por isso que esse alfa não pode ser π sobre 2. Ou esse x vai ser igual a π mais alfa mais 2kπ. Certo?
Então, para você resolver a equação trigonométrica tem tangente, você vai ter que encontrar esses dois arcos aqui. Tá? Trabalhar com essas duas extremidades. Se você combinar essas duas equações numa só, a gente não vai fazer essa conta aqui, vai mostrar para você o que vai dar. Você vai ter que x vai ser alfa mais κ, com alfa diferente de π sobre 2 mais κ. Ou seja, então você pode dizer que o conjunto verdade ou o conjunto solução dessa equação, você pode dizer que o conjunto verdade de uma equação trigonométrica que tem tangente do tipo tangente de x igual a tangente de alfa vai ser igual a x pertencente aos reais, tal que x igual a alfa mais κ, com K pertencente a Z. Pertence aos inteiros, certo? Então, generalizando aí o conjunto verdade de uma equação trigonométrica do tipo tangente de x igual a tangente de alfa, você pode considerar esse conjunto verdade aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui dois exemplos, depois a gente faz o exercício aqui para a gente fortalecer essa ideia, tá? Então, botei aqui dois exemplos. Determine o conjunto verdade. Só a gente fala de conjunto verdade ou conjunto solução, tá? Quer dizer, a gente usa conjunto verdade e o aluno ele não, às vezes tem dúvida. Dizer conjunto verdade, dizer conjunto solução é dizer a mesma coisa. É um conjunto onde estão as soluções, as raízes da equação. Certinho? Então, vamos lá. Vamos responder primeiro aqui, ó. Tangente de x igual a raiz de 3. Galera, a primeira coisa a se fazer aqui é você escrever essa expressão na forma tangente de x igual a tangente de alfa. Tá? Ou seja, eu tenho que buscar um arco cuja tangente é raiz de 3. Geralmente, pessoal, quando a gente trabalha com as equações trigonométricas, isso vai recair naqueles arcos conhecidos, que é o de 30, de 45 e de 60. Lembra aqueles ângulos notáveis que a gente tem que saber os valores? Tá? Só que geralmente também se trabalha com esses valores em radiano, certo? Então, por exemplo, qual o ângulo cuja tangente é raiz de 3? É o ângulo de 60 graus. 60 graus é a tangente a raiz de 3. Então, você vai escrever tangente de x igual a tangente. Só que eu não vou escrever 60 graus, eu vou escrever em radiano. A gente está trabalhando em números reais. Tá? Como é que eu escrevo 60 graus em radiano? Ó, galera, só lembrar que 60 sobre 180. Aliás, o π, né? Sobre 180. Então, você tem 60 graus, você vai botar π. O π vale 180. Então, você vai ter 180, desculpa, que é 60, né? π sobre 60. Tá? Então, basta você dividir que número eu divido que vai dar 60 graus. Vai ser tangente de π sobre 6, sobre 3, ó. Por que tangente de π sobre 3? Porque 180 dividido por 3 dá 60. Tá? Então, basta você ver por quem você divide 180 para dar 60. Tá? Então, fica tangente de π sobre 3. Ora, então, galera, você encontrou esse alfa aqui, que é esse carinha bem aqui, ó. Tá? Então, você vai ter que esse x vai ser quem? X vai ser igual a π sobre 3 mais κ. Resolvido. Quais os arcos cuja tangente da raiz de 3? Todos os arcos, né? Todos os arcos que estão na primeira volta é π sobre 3 e aqueles que dão volta e param em π sobre 3. O que você pode fazer é organizar isso aqui no conjunto verdade. Ó. Então, o conjunto verdade vai ser igual a x pertencente aos reais, tal que x igual a π sobre 3
mais κπ com K pertencente a Z. Pronto. Resolvido aí a nossa equação trigonométrica. Tá? Vamos responder aqui essa letra B. Tangente de 2x menos 1. Tangente de 2x menos 1 igual a 0. Certo? Vamos lá, vamos resolver. Então, a primeira coisa é você escrever dessa forma aqui, ó. Tangente de x igual a tangente de alfa. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou mandar esse menos 1 para lá. Certinho? Então, você vai ter tangente de 2x é igual a 1. Certo? Turminha, agora vocês têm que lembrar o quê? Eu tenho que lembrar qual o valor, qual o arco, pelo menos o arco de primeira volta, né? Cuja tangente é 1. Ou é 30, 45 ou 60. Porque os outros arcos você não é obrigado a saber. Tá? Então, qual o valor cuja tangente é 1? É 45 graus. Tá? 45 graus, a tangente de 45 é 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever tangente de 2x igual. E como é que eu boto 45 graus em radiano? 180 sobre quanto que vai dar 45? É 180 sobre 4. Se você dividir 180 por 4, vou ter que dar 45. Mas o 180 é π. Então, quer dizer que você vai ter tangente de π sobre 4, galera. Tangente de π sobre 4. Certo? Então, nós temos, então, aqui 2x vai ser igual a π sobre 4. Mais κπ. É isso? Esse 2 que está multiplicando, ele vai passar o quê? Vai passar dividindo, não é isso? Tá? Esse 2 aqui, ó, vai dividir π sobre 4 e vai dividir κπ. Ou seja, x vai ser igual a π sobre 4 dividido por 2 mais κπ dividido por 2. Certo? Aqui é uma divisão de fração, né? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. X vai ser igual a π sobre 4 multiplicado por 1/2 mais κπ sobre 2. Certo? Então, nós temos que o x vai ser igual a π sobre 8 mais κπ sobre 2. Certo? Então, esses são os valores, né, cuja tangente de 2x vai ser igual a 1. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, fazer aqui mais questões. Passar aqui no exercício, né? Vou responder aqui a letra B, porque a letra A é um que a gente já sabe que é 45, nós já fizemos uma aqui. Vamos responder essa outra aqui na letra B e a letra C. Certo? Letra B, nós temos que B vai ser igual a tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, qual é o primeiro passo? É você escrever a equação na igualdade de duas tangentes, né? Se você iguala as tangentes, você pode igualar os arcos, né? Tá? Porque são arcos que têm o mesmo valor de tangente. Certo? Se você deixa aqui na mesma razão trigonométrica, né, você pode igualar aqui os arcos, que o objetivo é esse. Certo? Vamos lá, galera. Qual é a tangente, o arco, cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? Hein? Vamos lá? É tangente de quanto? De 30, de 45 ou de 60? No caso, é de 30 graus. Tangente de 30 graus. E como é que eu escrevo 30 graus em radiano? 180, né? Π dividido por quanto dá 30? Dividido por 6, né? Se você dividir 180 por 6, você encontra 30. Então, você vai ter que a tangente de x vai ser igual a tangente de π sobre 6.
que é os 30 graus, certo? Então, beleza. E pronto, ó, acabou o meu problema, porque eu tenho que lembrar dessa relação aqui, ó. Então, x vai ser igual. Aí você tem x igual a π sobre 6 mais kπ. Certo? Conjunto verdade ou conjunto solução da sua equação trigonométrica, x pertencente aos reais, né? X pertencente aos reais, tá o quê? X é igual a π sobre 6 mais kπ, com esse k pertencente aos números inteiros. Belezinha? Beleza, vamos fazer aqui mais uma questão. Letra C. Tangente de 2x menos raiz de 3 igual a 0. Certo? Vamos lá. Letra C. Tangente de 2x menos raiz de 3 é igual a 0. Tá? Vamos deixar igualar, botar tangente igual a tangente, né? Eu posso pegar esse menos raiz de 3 e mandar para o segundo membro, logicamente mudando o sinal. Eu vou ter tangente de 2x igual a raiz de 3. O arco cuja tangente é raiz de 3 é de 60, que é π sobre 3. Tá? Então, você vai ter que a tangente de 2x é igual a tangente de π sobre 6. Desculpa, π sobre 3. Tá? 180 dividido por 3, que dá 60. Né? É muito importante. Lembra que a gente já teve aula aqui só para você transformar de grau para radiano, de radiano para grau. Por isso que eu digo que a importância de você acompanhar as aulas e assistir lá as aulas que já foram dadas. Tá? A gente já teve uma aula aqui só com o objetivo de transformar 60 graus em radiano é quanto? Transformar de radiano para grau. Tá? Então é importante esse conhecimento, que a matemática é assim. Às vezes uma aula você vai precisando da outra. É sempre assim. Certo? Beleza, turminha? Então, tranquilo. Você agora igualou, se é tangente igual a tangente, né? Então, esses arcos têm que ser iguais. Esses arcos têm a mesma tangente. Aqui tem o sinal da igualdade dizendo isso. Então, esse 2x vai ser igual a π sobre 3 mais k vezes π. Tá? Por que eu coloco esse k vezes π ou 2πk? É porque você tem esse arco que tem essa tangente, mas você tem vários outros que dão voltas e param no mesmo lugar. Por isso que a gente tem que colocar essa expressão para generalizar. Se você trabalhasse só com uma volta no ciclo trigonométrico, eu nem precisaria. Mas a questão não fala isso. Se a questão dissesse que esse x é de 0 até 2π, eu botaria só esse valor aqui. Tá? Mas no caso, não é assim. Tá? Então, a gente tem que colocar essa expressão para representar todos os outros arcos que dão voltas e param no mesmo lugar, que vão ter o mesmo valor de tangente. Certo? Então, vamos lá. Esse 2 vai passar dividindo, né? Se ele passa dividindo, você vai estar x igual a π sobre 6, certo? Mais kπ sobre 2. Certo? Esse é o valor de x, representando todos os arcos aí dessa equação. Então, conjunto verdade, x pertencente aos reais, tá o quê? X igual a π sobre 6, mais kπ sobre 2. Esse é o conjunto solução e o conjunto verdade. Galera, na aula de hoje a gente fechou os 3 tipos de equações trigonométricas principais, as que envolvem seno, as que envolvem cosseno, e hoje a gente viu as que envolvem tangente, tá? Então é importante que vocês assistam essas aulas novamente, façam bastante exercício, tá? Tem muita conteúdo aí disponível para vocês se atualizarem nesse assunto, beleza? Então um abraço a todos, já sabe, hashtag Fique em Casa Aprendendo.